Vamos então conhecer melhor esta investigação, o resultado deste estudo, e eu gostava talvez de começar por aquilo que pode ser o princípio. Como é que surgiu esta ideia de investigar este comportamento das cegonhas, neste caso as cegonhas brancas, especificamente nos aterros sanitários? Não sei se o Bruno já tinha alguns estudos ou acompanhamento destas cegonhas, destas aves, noutros campos, ou este é também o seu primeiro momento de investigação com cegonhas? Bom, em primeiro lugar, bom dia e agradecer o convite. Em relação à pergunta, a verdade é que esta ideia, este estudo, vem dentro de um trabalho que começou a ser realizado já há bastantes anos, há mais de 15 anos. Começou um pouco pela cegonha branca em si ser uma espécie bastante emblemática, Uhum. estar bastante presente dentro do que era um local de estudo, bastante frequentado por toda a equipa que está envolvida atualmente ainda também com o estudo com a cegonha, principalmente na região do Alentejo. Isso gerava muitas questões, toda a equipa como investigadores, relacionados ao estado atual da população de cegonha branca, que, que é importante de notar que a cegonha branca há poucas décadas atrás era uma espécie extremamente ameaçada. Sim. Havia poucos registros, por volta dos anos 80. Estavam registados pouco menos de 200 casais em Portugal continental, portanto era uma espécie bastante ameaçada e A nesta altura, situação portanto, alterou-se, pelo menos para quem exatamente, se passeia pelos campos, até junto às autoestradas e outras estradas. A percepção empírica, claro, é de que exato. já temos muitas cegonhas, não é? Que o E panorama é confortável. foi mesmo por isso assim o principal interesse e o foco pela cegonha. Isto começou com a marcação de alguns indivíduos, a marcação refiro com dispositivos de detecção remota, com GPS essencialmente. E isso levou-nos a algumas respostas iniciais, nomeadamente com a marcação de poucos indivíduos. Todos eles verificávamos que havia uma forte tendência, para não dizer que todos iam, porque praticamente todos, iam a aterros sanitários, utilizavam Sim. aterros sanitários com bastante frequência, ao contrário do que seria de esperar. Estaríamos à espera que houvesse um uso mais generalizado de outros ambientes naturais, digamos assim. Mas a verdade é que foi aí que tudo começou a direcionar-nos para os aterros sanitários. Depois as questões começaram a mudar um bocadinho, porque o grande objetivo inicial do estudo também era perceber um pouco, não só a dinâmica populacional da população de cegonha branca, mas também um pouco a relação do que se começava então a notar, que era a alteração do padrão de migração desta espécie, que foi o assunto principal, digamos assim, que levou toda a equipa a focar-se na cegonha branca. Tem a Uhum. ver com o facto de esta espécie estar a deixar de ser migradora. Portanto, sempre se Exato, assumiu exato. que era uma espécie totalmente migradora, e isso efetivamente acontecia praticamente a todos os indivíduos, e agora, recentemente, e quando falamos recentemente, já falamos com cerca de 20 anos, não é? De notar também que esta espécie é uma espécie de vida longa, o que se chama de vida longa, portanto, a espécie pode facilmente viver mais de 20 anos, em média. Claro que há indivíduos que estão registados próximo dos 30 anos de vida, embora, pronto, como a maioria das aves, a mortalidade durante os primeiros anos de vida é também Claro. bastante elevada. É a questão das Mas, migrações. Eu acho que também quem vive em zonas onde há cegonhas brancas, e elas estão um bocadinho por toda a parte, já teve essa percepção de que nos fazem companhia o ano inteiro, de facto. sem dúvida, sem dúvida. E isso tem realmente mudado cada vez mais, porque a população era praticamente toda migradora, e agora estudos dentro da nossa equipa também já revelam que
podemos estar a falar de próximo de 80% da população adulta Que não já migra. ser Sim, sim. totalmente residente. Bruno Exato. Martins, em relação ainda Isso. aos aterros, como referiu há pouco, vocês começaram a notar que elas começavam a alimentar-se cada vez mais nos aterros. O tipo de alimentação não é exatamente a alimentação que elas têm em habitats mais úmidos, por exemplo. Exato. Há aqui uma mudança também na alimentação das cegonhas. Evidente, pronto, a partir do que seria de esperar, a alimentação mais natural desta espécie é muito à base de insetos, de anfíbios, de pequenos sim. répteis, pode também, que se tiver a oportunidade, pequenas aves, pequenos mamíferos, mas digamos sempre uma procura ativa e muito focada em uma grande variedade de insetos. Obviamente que tendo o alimento disponível em aterros sanitários e sendo uma espécie extremamente oportunista e muito generalista na sua alimentação, a grande abundância, a grande disponibilidade alimentar nos aterros sanitários que se torna muito fácil acesso e pode ser explorada durante praticamente todo o dia, embora haja períodos de maior abundância que tem a ver com a própria atividade dentro do funcionamento dos aterros sanitários e, portanto, acaba por ser algo que elas acabam por aproveitar e a sua há mais quantidade de alimento. Eu não sei se isso foi alvo do vosso estudo também, mas estou a imaginar que um aterro não é propriamente um habitat muito saudável, não há riscos para a própria espécie de estarem a alimentar-se de alimentos, passa a redundância, prejudiciais para a espécie? Sem dúvida, e isso também tem sido alvo de estudo por toda a equipa, porque obviamente que há muitos estudos que indicam dos potenciais perigos que há na alimentação em aterros sanitários, e isso é bastante evidente em algumas espécies. No entanto, para a cegonha branca, apesar de alguns estudos indicarem alguns problemas, principalmente relacionados com níveis de toxicidade, depois a nível por exemplo, dos ovos nas posturas, outros níveis de toxicidade nas crias. De uma forma geral, a espécie parece ser bastante resiliente, tem alguma resiliente, exatamente, e parece ter uma grande capacidade de selecionar bem o seu alimento. Muito bem. E aí vamos entrando... Sim, diga Bruno. E só de referir que o alimento pode ser muito variado, desde matéria orgânica, que se torna completamente identificável, mas temos tido frequentemente casos, digamos, bizarros, como chouriços, bifanas inteiras, frangos, peixes inteiros. Isso é recorrente vê-las a alimentarem-se desse tipo de alimento. Bom, vamos entrando em áreas mais específicas do estudo, nomeadamente a grande, digamos assim, o tema grande, central do estudo, que tem a ver com esta aprendizagem na exploração dos aterros sanitários. Antes de mais, gostava de perceber um bocadinho este conceito. Quando falamos, ou vocês dizem no estudo que as cegonhas aprendem a explorar aterros, o que é que queremos dizer com este aprendem, já que estamos a falar de aves, não é? Exato. Pronto, então isto começou dentro daquele seguimento do que foi a marcação individual de várias cegonhas. Começou-se por se focar principalmente em cegonhas adultas. 218, não é? Cegonhas brancas. Isso foi no total, todos os indivíduos que foram marcados entre adultos e juvenis, portanto de adultos próximo de 80 indivíduos que entraram para este estudo. De juvenis acabámos por marcar próximo de 150 indivíduos. Mas desviei, estava-me a explicar o que é isto de aprendizagem. Sim. Pronto, mas foi bastante importante esta marcação de adultos e de juvenis, e quando referimos juvenis neste caso, são indivíduos recém-nascidos, marcados ainda no ninho, que portanto, assim que aprendem a voar, o comportamento acaba por estar a ser estudado e conseguimos perceber se efetivamente elas começam-se a alimentar primeiro em ambientes mais naturais
ou se seguem diretamente os adultos, né, que já têm esse conhecimento, que, como já sabíamos, já usavam os aterros, e isso é uma das grandes primeiras conclusões, é que elas têm logo nos primeiros dias de vida, após terem a capacidade de voo, de seguir, né, de ter aquele comportamento social, de seguir os indivíduos mais experientes e se dirigirem imediatamente para os aterros sanitários. Outro aspecto interessante a seguir, que seria de esperar que houvesse alimento disponível em abundância para todos, mas começámos a verificar que isso não era bem assim. E, portanto, havia digamos, uma segregação bastante evidente entre os adultos, ou os indivíduos mais maturos, dos juvenis. O que E, é que quer portanto, dizer exatamente com segregação? Havia uma. então, dentro dos aterros, digamos, de uma forma muito Aham, simplificada, há uma concentração da matéria orgânica, não é? Do material que é depositado no aterro, sim. que é onde está a grande fonte de alimento fresco, e é esse alimento que estas aves procuram. E estamos a falar de, por vezes, em alguns aterros, de milhares de indivíduos de cegonhas. Sim. O que acontece é que fica tudo muito concentrado numa área relativamente pequena, e podemos estar a falar de uma área com cerca de 50 a 100 metros de raio, que, portanto, acaba por não ser uma área assim tão extensa para tantos indivíduos se alimentarem. Hum. Então, o que se verificou foi que os adultos, as aves adultas maturas, acabavam por conseguir muito mais facilmente aceder a esse alimento, enquanto os juvenis Os ficavam juvenis ficam um sempre bocadinho à margem. à margem, exatamente. E havia também sempre muito mais agressividade por parte dos adultos, principalmente relativamente aos juvenis. Portanto, embora eles conseguissem ir aos aterros, no fundo não conseguem se alimentar. Então, Sim, sim, sim. obviamente, têm que procurar alternativas. Outras alternativas. Exato. Essa aproximação, essa integração no grupo maior vai-se fazendo à medida que eles vão avançando na idade. É isso. Exatamente, e Sim, sim. é isso que referimos como aprendizagem. Portanto, o Aham. facto de termos conseguido fazer este seguimento dos mesmos indivíduos durante vários anos seguidos, isso permite-nos comparar qual o comportamento durante o seu primeiro ano de vida e depois no seu segundo, terceiro e por aí sucessivamente, e conseguimos alguns indivíduos até ao sexto ano de vida. E é esta a grande vantagem destes trabalhos, destes estudos com seguimento Uhum. a longo prazo, digamos assim. Pronto, o melhor que se conseguiu aqui foi até 6 anos, 6 anos. mas Mas já isso, me parece um espaço temporal bem interessante para fixar resultados, não é? sem Para dúvida, fixar sem indicadores. dúvida. Uhum. E principalmente tendo em conta que estas aves, no caso a cegonha branca, atinge a maturidade por volta do seu terceiro a quarto ano de vida. Ah, Portanto, no fundo, sim, sim. conseguimos ter um seguimento desde que a ave nasce até atingir a Isso é maturidade e, interessante. portanto, tornar-se o que nós já sabíamos, semelhante aos adultos que já tínhamos como valores de referência. Muito bem, uma esperança de vida que pode ir até 30 anos, como o Bruno dizia, Exato, mas a partir do segundo, terceiro ano já é considerado um adulto. Muito bem. Um exatamente, a bocadinho partir de... diferente de nós humanos. Mas enfim. Exato. Estas cegonhas que foram seguidas no estudo que o Bruno dirigiu, ehm, foram cegonhas que estão em Portugal ou há aqui um estudo que foi feito Sim. não só no nosso país? Portanto, todas elas foram marcadas portanto, isto Uhum. entra dentro como já referi, de um estudo mais alargado, um estudo que procurava então fazer esta relação com as aves migradoras, um estudo dirigido pela Inês Catri, que se intitulava Aves em Movimento, que começou em maior força em 2018 e que foi aí que se começou com mais força a fazer esta marcação de vários indivíduos. Um, portanto, foi a partir daí que conseguimos ter este seguimento de alguns indivíduos, em que inicialmente conseguimos apenas uma comparação de indivíduos juvenis de primeiro ano com os adultos, que conseguíamos marcar nesses anos, e foi aí que tiramos, ao fim e ao cabo, todas estas
conclusões iniciais de haver estas diferenças entre juvenis e adultos, e depois a pergunta a seguir foi, mas então o que é que efetivamente acontece entre os juvenis e os adultos durante estes primeiros Muito anos bem. de vida, e com os dados que fomos recolhendo nos anos seguintes, já nos permitiu ter a informação para conseguir obter essa resposta, e efetivamente é muito claro que, acima de tudo, entre o primeiro e o segundo ano de vida, é quando ocorre a maior aprendizagem, e acaba por ser interessante também com a relação, embora não se possa fazer uma relação direta ainda, porque pode haver muitos outros fatores envolvidos, mas um outro estudo da nossa equipa também que revela que esta alteração do padrão de migração acontece, digamos, de uma forma muito semelhante também. Portanto, no primeiro ano de vida, praticamente 100% dos juvenis acabam por ainda migrar para a África, para a subsaariana, que seria o comportamento natural destas aves, porque está muito associado também, acho que é importante de salientar que está muito associado uma questão de um problema de clima, de fazer muito frio, e é por isso que elas migram. Mas, na verdade, estas aves têm uma grande capacidade, uma grande tolerância ao nosso clima, portanto, tudo o que depende é se há ou não há alimento. O alimento é o fator principal. Portanto, elas iriam para o Sahel procurar alimento, e agora, Claro, havendo alimento aqui durante todo o ano, já não há essa necessidade. não se dão ao trabalho de fazer essa viagem. Eu estou a imaginar, ou estou a pensar que nos aterros não há só cegonhas, há muitas outras aves. Talvez as gaivotas sejam a espécie a seguir logo. Como é que vocês observaram esta interação de cegonhas com outras aves, e até que ponto outras aves que também ali vão em grupo possam ter ou não comportamentos semelhantes? Pronto, na verdade, confirma-se que nos aterros há também muitas outras espécies oportunistas que agora cada vez mais utilizam esta fonte de alimento. As gaivotas, sem dúvida, serão as outras espécies que utilizam talvez com tanta frequência, ou cada vez com mais frequência comparativamente às cegonhas. Há também várias aves de rapina com maior frequência, nomeadamente milhafres, alguns abutres que já se começam a ser observados cada vez com mais regularidade nos aterros, e no fundo o comportamento acaba sem dúvida por ser semelhante, mas acabámos por ter a cegonha branca como uma espécie de foco, uma espécie de estudo, dadas as suas características, por ser uma espécie extremamente abundante, uma espécie de grande porte, que nos permite utilizar dispositivos de seguimento com medidas também com dimensões maiores, e isso nos permite ter uma longevidade do equipamento também maior, e portanto o objetivo foi tentar encontrar as respostas do comportamento destas espécies através da cegonha branca, e isso permite-nos poder chegar a algumas outras conclusões relativamente às outras espécies. Na verdade, e respondendo à pergunta, sem dúvida que a cegonha branca acaba por ser a espécie também mais dominante dentro do que é a dinâmica de utilização do aterro. Portanto, as gaivotas, sem dúvida que conseguem também aproveitar bastante alimento, mas acabam por se tentar integrar no meio das cegonhas, e depois as restantes aves vão tentando também, no caso dos milhafres, muitas vezes, passo o termo, vão tentando roubar algum alimento, tanto às gaivotas como às cegonhas, e vai sendo assim uma grande confusão de atividade. Elas fazem o primeiro trabalho exploratório e depois vêm Exatamente. Para irmos terminando, Bruno Martins, outra das questões que é referida também num estudo, naquilo que foi divulgado publicamente, até pela Inês Catri, a orientadora, estamos a falar de aterros, estamos a falar de zonas
de algum modo artificiais, criadas pelo homem, e essa artificialidade vai sendo transformada ao longo do ano. Há políticas europeias que apontam para a redução de alimentos nos terrenos. Eu não sei se vocês têm alguma perspectiva ou olharam ou poderão vir a olhar para essa questão, porque diminuição de alimentos vai aqui provocar muitas alterações, até na sequência do que acabámos de dizer, não é? Como é que vocês olharam para esta questão? Isso é de facto uma boa pergunta e é um dos grandes objetivos do trabalho que continua ainda a ser desenvolvido, porque chegando a todas estas conclusões e percebendo que há uma grande adaptação a este tipo de alimento que é relativamente recente e que claramente que estas aves se estão a adaptar facilmente e diria que por vezes até se estão a ficar extremamente dependentes desta fonte de alimento. O que está previsto é uma alteração do padrão dos aterros sanitários e da deposição destes resíduos. E a verdade é que, dependendo de como isto for feito, pode ter consequências que neste momento são imprevisíveis relativamente a estas populações e, portanto, é algo que estamos a querer avaliar. Fica apenas difícil porque isso teria que ser feito com resultados que nos permitissem realmente depois perceber e comparar com estes seguimentos, nomeadamente resultados a nível de quanto é que está a ser depositado, se realmente está a haver uma diminuição, qual é a percentagem dessa diminuição, para depois se perceber e comparar com o efeito a nível da população. Diminuição de alimentos é aquilo que o Bruno está a dizer, para comparar se a população está a ser reduzida ou não. Exatamente. Portanto, pode ser um momento 2 deste estudo, não é? Claramente. E é isso que há que ter atenção. Também te referi que não só com estes seguimentos, mas todos os anos são monitorizados dezenas a centenas de ninhos ao longo de vários anos e, portanto, há muita informação sobre produtividade, sobre sucesso reprodutor, no geral, em várias zonas do país e que, principalmente na envolvente de diferentes aterros sanitários ao longo do país e, portanto, haveria informação suficiente para chegar a essas conclusões caso realmente se cumpra o que está previsto, que é a diminuição do depósito de resíduos alimentares em aterros sanitários. O estudo foi publicado na Proceedings of the Royal Society B, portanto, ele é uma publicação relativamente recente. Já tiveram algum retorno desta publicação, que no fundo é, como se faz muito sempre na ciência, uma exposição do vosso trabalho perante os vossos pares, não é? A nível mundial. Já há algum retorno desta publicação? Na verdade, como referiu, a publicação é muito recente, creio que está agora a fazer cerca de 2 semanas desde que foi divulgado e publicado e posso dizer que está a ter algum sucesso a nível de divulgação, talvez mais até do que estaria à espera, o que é bastante positivo, e isso leva também a outras questões, que é de novas ideias para trabalhos seguintes, novas parcerias, e acho que é acima de tudo um estudo que vem proporcionar alguma informação muito útil sobre um processo, um mecanismo que está a acontecer não só com a sogonha branca, mas que pode ser aplicado a outras aves. Acima de tudo, acho que esse é o mais relevante e como acabou de referir também, este possível problema de relação animais-humanos que pode vir a surgir num futuro próximo. Não muito longínquo. Exatamente, e que é algo imprevisível neste momento. Com certeza.